Graça e paz, Amém. irmãos. O Senhor é bom. Aleluia. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Provérbios. Livro de Provérbios 22. Provérbios 22. Glória a Deus. Provérbios 22, versículo 1 e 2 só. Somente. Amém? Amém. A palavra do nosso Deus diz assim, na minha versão: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. Amém? Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, Pai amado e maravilhoso, Glória ao teu nome. Tu és grande, Tu és poderoso, e eu quero começar a oração te pedindo perdão pelos meus pecados, Deus ajude pelas o céu. minhas fraquezas, Ajude o céu. pelas minhas transgressões. Ajude o céu. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que me purifica nesse momento, para que eu possa receber o Espírito Santo, para que Ele possa me usar diante do Mas teu assim, povo, Senhor, porque se estamos aqui, Senhor, para ouvir o teu nome, é para ouvir a tua palavra, glória a ti. é para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém. E eu sei que por mim mesmo não sou capaz de absolutamente nada. Por isso eu te invoco em nome de Jesus. Eu peço a tua ajuda, Senhor, Amém. para que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com o teu Assim povo. seja, Deus. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Amém. O Senhor tinha me dado essa palavra alguns dias atrás. E algumas vezes eu tentei fazer o esboço, tentando fazer essa mensagem, mas alguma coisa bloqueava e eu parava. Até o momento em que eu recebi, o convite, sabendo que ia ser escalado no dia de hoje, o Senhor fez com que eu conseguisse terminar essa mensagem. E essa palavra, ela fala sobre o nome de alguém. A palavra diz que você ter um bom nome é muito melhor do que ter a prata e o ouro, é muito melhor do que ter riquezas, né? E a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é a verdade, e é nela que precisamos crer, precisamos confiar. A palavra nome significa a reputação de alguém, significa o caráter, significa uma pessoa, também significa a autoridade. Isso aí é o que significa o nome. Na Bíblia, o nome nunca é um rótulo, é sempre a pessoa. Provérbios 22:1 indica que o nome, a reputação de alguém tem mais valor do que posses, tem mais valor do que riqueza, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O que é ser estimado? Estimado é ser admirado. Há muitas pessoas que dizem o seguinte: eu só me importo com aquilo que Deus sabe de mim, o que as pessoas falam de mim eu não estou nem aí. E isso significa algo muito perigoso, porque se a palavra manda que nós, diante das pessoas, devemos ter um bom nome, que o nosso nome é melhor do que riquezas,
Isso quer dizer que também diante dos homens nós devemos ter um nome a zelar por ele. Imagine Deus, né? Que Ele conhece a cada um de nós, Ele conhece até os nossos pensamentos, o nosso sentar, o nosso levantar. Deus conhece absolutamente tudo. E a partir do momento que uma pessoa diz para Deus que o que importa é o que Ele sabe de nós, é muito perigoso falarmos sobre isso, né? Porque por mais que nós procuramos nos santificarmos, andar sempre na presença do Senhor, uma hora ou outra estamos cometendo pecado, estamos pensando coisas que não deveria. Então, meus irmãos, nós precisamos ter um nome onde as pessoas estimem esse nome. Nós precisamos lembrar que o nome diz respeito a tudo que é conhecido sobre uma pessoa. O uso do nome na Bíblia, ela refere-se à total natureza revelada de Deus. Em Êxodo 33:12, não precisa ir para lá, Moisés expressa um conhecimento profundo e íntimo de Deus, dizendo que Deus o conhece pelo nome. E aquele que Deus o conhece com nome é exatamente aquele que foi chamado pelo Senhor, que foi conhecido pelo Senhor antes mesmo da fundação do mundo, e que nasceu de novo, e que tem uma intimidade com Deus. Davi, por exemplo, ele recebeu o título do homem segundo o coração de Deus, né? Capítulo 13, versículo 22. A vida cristã é algo muito sério, é algo que precisamos a cada dia nos atentar pelas verdades que está escrito, né, na palavra de Deus. O interessante é que parece que hoje estamos na contramão dessa verdade, onde muitos fazem de tudo para enriquecer, roubam, matam e não estão nem aí para o que vem acontecer com os seus nomes. Com certeza esse não conhece a Deus, porque se conhecesse não agiriam dessa forma. Mas sabemos também que existem ricos que são tementes a Deus, como Jó, que era muito rico, né? Mas além de ser rico, ele era íntegro, ele era reto, e ele se desviava do mal. Jó no capítulo 1 fala sobre isso. Nós sabemos disso. Jó, por exemplo, ele era alguém que procurava ajudar as pessoas. Ele era alguém respeitado pelas pessoas. Por favor, abra aí a Bíblia em Jó 29. Ele era alguém estimado pelas pessoas. Jó 29. Do 1 até o versículo 10. A palavra diz assim, amém? Amém. Prosseguiu Jó seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim.
quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corria ribeiro de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dada sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos nobres emudecia e a sua língua apegava a palavra. Então, esse versículo que lemos agora, a palavra deixa claro que Jó era alguém onde o povo conhecia como uma autoridade, né? Alguém estimado. E é assim que os servos e servas do Senhor devem ser. Há pessoas que moram em suas ruas e não fala com ninguém da rua, só fala com aquelas pessoas que são crentes. Há pessoas que não dão bom dia, e eu falo, estou me referindo a crente mesmo. Nós sabemos que nós, como cristãos, não podemos nos misturarmos com os ímpios, nós sabemos disso, mas nós precisamos ser alguém que passe para aquelas pessoas o melhor que vem de Deus, aquilo que nós recebemos dele. Mas tem muitas pessoas, irmão, que encontram dificuldade em ser alguém popular, principalmente com os ímpios. Nós sabemos que Jesus Cristo era alguém que ele entrava na casa de pecadores, ele comia com eles, com o objetivo de salvar aquelas pessoas, de pregar suas palavras, né? Palavra que é viva e eficaz. A palavra tem umas cordas tanto do que uma espada de 2 gumes. Então Jesus Cristo era assim. Ele não se importava em pregar o Evangelho para os ímpios. E nós precisamos olhar para esse lado. Como será? Se você nem fala com os ímpios, como é que você vai ganhar essas almas para o Senhor? Fica difícil. Mas tem pessoas que são assim, tem crentes que são assim. E nós precisamos despertar, né? Despertar para isso, né? Nós não podemos ser pedra de tropeço para essas pessoas. Nós precisamos entender que elas precisam da palavra de Deus, elas precisam de uma oportunidade para que pregarmos a palavra de Deus, porque são essas pessoas que estão perdidas e que precisam da palavra de Deus. E o Senhor, Ele nos chamou para isso, né? Para pregar o Evangelho em todo tempo, em qualquer situação. Nós precisamos pregar. Apareceu uma oportunidade, nós precisamos pegar o Evangelho para essas pessoas. Muitos crentes, irmão, têm agido de maneira contrária à palavra de Deus. Na verdade, deveria ser exemplo. Mas no meio da igreja existem muitas coisas erradas que precisam ser mudadas. São crentes que compram e não pagam, crentes que vivem envolvidos em fofoca. São crentes que, sinceramente, têm envergonhado o Evangelho do Senhor. Essa é a grande realidade.
Como é maravilhoso, né? Você ir passando em um local e alguém olhar para você, seja homem ou seja mulher, olhar para você e dizer: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Mas o que vemos hoje é: aquele é crente? Infelizmente, irmão, eu que trabalho no comércio há muito tempo, tem pessoas que não querem colocar crente para trabalhar. Graças a Deus, a metade lá hoje já é crente. Eu creio que se eu pudesse trabalhar com todos eles crentes, as coisas seriam bem diferentes. Mas existe uma fama negativa, né, desse lado, que nós precisamos mudar. Nós precisamos, irmão, viver uma vida reta diante de Deus, como eu já falei, e dos homens. Lá em 2 Coríntios 8, 21, Paulo diz: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Isso aí fica claro, né? Nós precisamos ter um nome a zelar diante dos homens, né? Como também diante de Deus. Sabe qual é a riqueza do crente? Está aqui no Provérbio 22, Provérbio 22, 4. Sabe qual é a riqueza do crente? A riqueza do crente é essa: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Nós precisamos ser alguém humilde. E normalmente aquele que é humilde, ele chama a atenção das pessoas. Mas o que fazer para ter um bom nome? O que fazer, meus irmãos? Ele está aqui no capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os pais são responsáveis perante Deus por seus filhos. Os pais devem dar uma boa educação evangélica logo na meninice, pois assim como são instruídos, deve-se esperar que continue quando adulto. Mas o problema é que muitos pais e mães começam a ensinar seus filhos a andar no caminho do Senhor até uma certa idade. Eles não chegam nem a atingir a maioridade, e acontece um relaxamento. A primeira coisa que acontece quando os filhos começam a chegar a uma idade de 12, 13 anos, eles começam a despertar, né, para a vida, e parece que no momento que eles despertam para a vida, parece que eles têm força diante dos pais. Os pais não conseguem mais dominar os seus filhos, e o que acontece? Eles deixam de frequentar a igreja, e os pais o que fazem? Eu não sei. Eu só sei que
São muitos adolescentes que viviam aqui na igreja e hoje não estão frequentando mais a igreja. Aí às vezes acontece coisa dentro de nossas vidas referente aos nossos filhos, e nós falamos assim: mas eu eduquei tão bem, porque isso está acontecendo. Mas pode ter certeza que nós temos uma parcela de culpa, nós temos. E aqueles que estão começando agora, né, que estão com seus filhos novos, precisam despertar para isso, porque a cada dia que passa fica mais difícil criar os nossos filhos. A internet está aí mudando tudo, né? Se nós não despertarmos para isso, os nossos filhos se desviarão do caminho do Senhor. É por isso que precisamos estar atentos a essas coisas. Existe uma grande dificuldade quando na sua casa você é crente e os demais não. Eu enfrento essa dificuldade. Mas é uma casa onde todos são crentes, fica mais fácil. Fica mais fácil lidar com essa situação. Mas ter um bom nome vai além do que imaginamos. É preciso que o nosso nome esteja escrito nos céus. Nós precisamos ter um bom nome aqui na terra, mas o mais importante é nós termos o nosso nome lá no céu. Quando os 70 discípulos regressaram após pregar o Evangelho, eles chegaram possuídos de alegria, porque os próprios demônios, né, lhes submetiam pelo nome de Jesus. Mas Jesus responde a ele: mas não vos glorieis, antes porque o Espírito se vos submete. Alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito no céu. É no céu que o nosso nome deve estar escrito. Lucas 10, 20 fala sobre isso. Então, meus irmãos, existe uma vida cristã que precisa ser construída, né? Ela precisa ser construída. Nós precisamos ser exemplo na terra, com o objetivo que o nosso nome está escrito lá no céu. Não podemos viver de qualquer jeito. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, nos santificando, andando na presença do Senhor, com o objetivo, os céus, a eternidade, porque é lá que nós vamos para lá, irmão. É lá que nós vamos. Essa é a alegria do crente. Basta termos uma doença e logo percebemos as nossas fragilidades. Vai embora a alegria, chega a tristeza, né? Por mais que nós tenhamos fé, nós percebemos a fraqueza. Nós precisamos, nós entendemos que nós precisamos de Deus de uma forma incansável, né? A gente precisa estar o tempo todo com esse objetivo, com esse desejo, né? A eternidade está lá no céu. Em Filipenses 4:3, não preciso falar, Paulo disse que as pessoas que cooperavam com ele no Evangelho tinham o seu nome escrito no livro da vida. Em Apocalipse 3:5, Jesus disse que os vencedores, aquele que se mantém puro, os seus nomes não seriam apagados no livro da vida, mas esses
são os escolhidos. Esses são aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. São aqueles que nasceram de novo. São esses que vão chegar lá, porque existe muito joio no meio do trigo. Existem muitas pessoas só de aparência. Eu estou falando na igreja, não estou me referindo à água da vida, estou me referindo na igreja em geral. E existe um contraste: os que rejeitam a palavra de Deus e servem a falso mestre, não tem seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 13, 7 e 8. E nem todos aqueles que estão no nosso meio, como eu falei, o nome dele não está escrito no céu. A coisa é mais séria do que possamos imaginar. São pessoas que muitas vezes são usadas até por Deus. Profetiza em nome de Jesus, expulsa demônio e fazem até milagre em nome de Jesus. Mas Deus não o conhece como seus filhos. E isso é muito sério. Vamos lá para Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7. Versículo 21 até o 23. Amém? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. A coisa é mais séria do que nós podemos imaginar. Então existem aqueles no meio da igreja, né, do Senhor, que estão nessa situação. Fazem tanta coisa, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: existe um nome que está acima de todo nome, e esse nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo nascendo de mulher, em forma de homem, e que passou tantas humilhações para que fôssemos salvos. É por isso que nós estamos aqui no dia de hoje. E eu quero que vocês abram as suas Bíblias lá em Filipenses 2, do versículo 1 até o 11. Amém? Se após alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há estranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensei a mesma coisa, tenhai o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós mesmos sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus nos exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Jesus Cristo, meus irmãos, quando, lá em Provérbios 8, se eu não me engano, 8, 9, a palavra diz que quando o Senhor estava fazendo o mundo, o Senhor Jesus Cristo era o arquiteto dele. Isso nos mostrando, né, que como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Mas ele foi obediente. Ele se esvaziou de si mesmo, né, se transformando em homem, passou por muitas humilhações, né? E muitas vezes nós, né, como seres humanos que somos, uma coisa tão pequena que nós deveríamos fazer por obediência a Deus, muitas vezes não fazemos. Mas o próprio Jesus Cristo, ele se humilhou, ele se esvaziou, e foi a sua obediência ao seu Pai, ao nosso Deus, né, que fez com que ele recebesse o nome que está acima de todo nome. E é assim que nós, como os filhos de Deus, nós devemos fazer. Se olharmos para Cristo, nós vamos ver que Cristo é o maior incentivo para a humildade, autonegação e amor. Irmão, nós como seres humanos, nós como os crentes que somos, nós falhamos muito, nós cometemos pecado. Se não fosse a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a graça dele, se não fosse o seu Espírito, eu não estava aqui pregando a palavra dele hoje. Por mais que fazemos, por mais que achamos que fazemos, para Deus ainda é pouco. Nós precisamos entender isso. Falando ainda sobre o nome, eu aprendi a gostar de uma pessoa que vivia entre nós aqui. E essa pessoa foi o irmão Valdir. Ele tinha saído da igreja, não sei qual o motivo, e de repente ele começou a frequentar o restaurante. Começou a fazer amizade comigo, eu não tinha muito conhecimento com ele. E
De repente ele chegou lá e disse que estava voltando para congregar na igreja da vida. E a partir daquele momento ele começou a ir muito lá no restaurante, a conversar muito comigo, né? E eu não conhecia muito bem ele e comecei a conhecê-lo. Mas quando aquela doença chegou até ele, eu percebi uma grande mudança nele, mas uma grande mudança mesmo. Mesmo diante daquela doença, algumas vezes que eu estava com problema, em vez de eu aconselhar ele, em vez de eu incentivar ele fazia o contrário, era ele que estava me consolando, me reanimando diante de algumas dificuldades. E Deus, ele começou a trabalhar de uma forma tremenda, né, naquele homem. E o interessante é que um dia ele me chamou para que eu levasse uma palavra lá para ele. Inclusive ele tinha chamado, ele queria chamar a igreja toda, mas ele não estava podendo, né, ter contato com muitas pessoas. E ele me chamou juntamente com os jovens. E nós fomos. Aliás, só quem foi fui eu, porque jovens não fui. Eu tinha viajado e não fui. E quando eu cheguei lá, eu levei uma palavra sobre Jó, sobre a fé, né, que Jó tinha. E o interessante é que exatamente no dia do enterro dele, o pastor Marcelo trouxe a mesma palavra naquele dia. E foi um dia que eu me emocionei muito, né? Porque nós sabemos que Deus ele é poderoso, né? A palavra mostra que nós precisamos ter um nome, né? Um nome a zelar diante das pessoas. E eu não conhecia ele antes, muito antes, né? Não sabia realmente como era ele, como era o nome dele. Mas naquele período onde ele estava passando por aquela enfermidade, eu percebi a grande mudança que o próprio Deus fez na vida dele. E hoje eu posso dizer que naquele momento o nome dele foi transformado, não importando quem era ele seria do passado. Nós sabemos que nós precisamos construir um nome diante das pessoas e de Deus, mas o Deus é tão misericordioso que no final da vida dele, ele verdadeiramente transformou. Eu creio que ele está no céu. E isso é algo que devemos considerar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força, né? Sabedoria para continuar, porque não é fácil você, como cristão, manter um nome, né, diante de uma sociedade que não conhece o verdadeiro Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, independente da circunstância. Precisamos pegar a palavra de Deus, precisamos pegar o Evangelho, porque essa é a parte que o Senhor nos incumbiu. Que o Senhor nos ajude. Oremos. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade
de poder trazer a tua palavra diante do teu povo. Peço ao Senhor que faça com que todos nós possamos colocar em prática, meu Deus, aquilo que ouvimos no dia de hoje. E precisamos zelar pelo nosso nome, porque o nosso nome é melhor do que ouro, é melhor do que prata, é melhor do que riqueza. E aí alguém só pode fazer um nome diante das pessoas quando verdadeiramente vive uma vida santificada, uma vida em comunhão com o Senhor. Sem isso jamais conseguiremos. Que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós. Que o teu Santo Espírito esteja nos capacitando, Senhor, a viver uma vida santa, a viver uma vida abençoada, Senhor, diante de todos, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Entregamos esse restante de noite, Senhor, nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite tranquila, uma noite de paz. E o Senhor continue falando conosco, mesmo enquanto estamos dormindo, que possamos nos acordar para mais um dia, Senhor, honrar o teu nome, glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, oramos a ti. Amém. Glória a Jesus.